Tu já pensou sobre isso? O porquê que é tão difícil recordar de vidas passadas? Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que eu sei a respeito disso, tudo que eu estudo através do curso de psicoterapia reencarnacionista, o que eu li nos livros de estudo e das minhas experiências pessoais. Eu já fiz 7 processos de investigação do inconsciente, que são as famosas regressões, e eu vou te contar aqui nesse vídeo a minha experiência, tudo que eu sei a respeito de vidas passadas e como fazer para lembrar delas. O que são então vidas passadas? São as tuas experiências anteriores, as tuas vivências anteriores. Nós espiritualistas acreditamos que somos seres eternos, vivendo uma experiência física num veículo, numa casca, e quando esse corpo chegar ao fim, porque a matéria ela tem um prazo de validade, ainda hoje não seria possível inventar um corpo eterno. Então, por isso que a gente vive várias experiências. E até porque, né, vamos combinar, eu acho que seria chato viver uma eternidade, a mesma vida, que não é num paraíso, que é aqui, na matéria, no planeta Terra, num lugar denso, cheio de provas, aspirações, provações, desafios, inseguranças, traumas, dores, materialismo, tudo isso que a gente conhece, que a gente está sobrecarregado. Imagina viver aqui uma vida eterna. Eu não gostaria. Eu acho ótimo esse sistema que a inteligência divina criou de durarmos um tempo, e então o nosso espírito retorna, traz os aprendizados, rever, faz novos planos, projeta, arquiteta uma nova experiência para então vir e vivenciar vários aspectos diferentes. Assim, nesse processo de reencarnação, né, nós podemos nos desafiar em vários processos diferentes. E todos nós temos um sistema de inconsciente e um sistema de consciência. A nossa consciência, ela é muito pouca consciência que a gente tem. Mais ou menos aí cerca de 90% do nosso sistema é inconsciente e apenas uns 10% é de consciência. Então, o que é a consciência? É aquilo que tu sabe que tu tá fazendo. Quando tu pesquisa esse conteúdo, tu chega até esse vídeo, quando tu come, quando tu dirige, quando tu toma uma decisão, isso tu sabe que tu tá fazendo. Mas existe um mundo muito mais grandioso embaixo disso, que é o nosso inconsciente. E lá estão essas memórias de toda a nossa existência. Para tu conseguir visualizar, eu gosto da representação do iceberg, né? Toda a camada de gelo que está abaixo daquela ponta que a gente enxerga do iceberg é o inconsciente que tu tem, que todos nós temos. E aquela pontinha é a tua consciência. Então, nesse inconsciente, além de tu ter todas as tuas memórias, de toda a tua existência, tu tem também ali o inconsciente coletivo, com todas as memórias a nível de humanidade, né? Como o mundo foi criado, como se deu origem à vida, todo esse processo tá tudo lá. Mas é tudo fechado em lugares que nós não temos consciência. Então, as tuas memórias, elas estão lá. E não é porque tu não lembra que tu não é refém dessas memórias, porque tu tem comportamentos, reações, atitudes, escolhas, baseado em tudo que tu já viveu. Então, muitas vezes nessa vida, tu não tem grandes razões para agir de determinada maneira, mas tudo isso tá dentro de ti. Todas essas memórias, tu carrega elas dentro de ti e elas vão te trazer comportamentos, reações, lembranças, déjà vu, sonhos que vão se misturar com essa atual vida. E por que então que tu não lembra de vidas anteriores, de vidas passadas? Justamente porque tu passa por uma lei chamada, uma lei universal da espiritualidade, do universo, que é a lei do esquecimento. Por que essa lei existe?
Existe para te proteger, né? Para que tu justamente não lembre de tudo isso que tu viveu e consiga existir aí um processo evolutivo. Porque imagina se tu encarnasse, se tu viesse para essa vida, tendo acesso livre a todas as tuas memórias de toda a tua existência, de todo o mal que as pessoas te fizeram e de todo o mal que tu fez às pessoas. Imagina a culpa, o ódio, a raiva, o ressentimento, o rancor, a sensação de vingança que tu iria sentir. Então, para te proteger, existe esse sistema onde tu passa por essa lei universal do esquecimento, que funciona como a lei da gravidade, a lei do livre-arbítrio, como essas leis que também são universais. Ela é automática, não tem escolha ser regido pela lei do esquecimento ou não. E como que é possível acessar essas memórias anteriores, essas vidas passadas? Allan Kardec trouxe à tona, trouxe ao mundo o Livro dos Espíritos e todo esse estudo do mundo espiritual e dos espíritos, né? Então, hoje em dia, não existe mais aquela... Existe, na verdade, mas está sendo desmistificado aquela coisa de demônios, de céu e inferno. A gente já consegue entender que vai muito mais além disso, né? Isso foi uma forma que a igreja encontrou de dominar, de fazer as pessoas terem medo, contando essas coisas que não são a realidade. E tirou a reencarnação, tirou esse processo espiritual e espiritualista para que as pessoas não se sentissem livres, não se sentissem donas de si e fizessem o que a igreja queria. Então, Allan Kardec, há 200 e poucos anos atrás, trouxe todos esses aspectos da religião espírita. E há 20 e poucos anos atrás, eu falo 20 e poucos, 200 e poucos, porque eu não sei ao certo e também não importa. Há 20 e poucos anos atrás, a gente teve também acesso a uma nova descoberta. A psicoterapia reencarnacionista, que é o curso que eu estudo, que foi canalizado e veio ao mundo há 26 anos atrás, mais ou menos, faz justamente isso. Os mentores espirituais autorizaram esse processo de regressão, de investigação desse inconsciente, para que através da gente voltar no passado, tu possa acessar aquela memória que tu ainda tá preso, que te causou dor, sofrimento e que tu ainda tá regredido nela. Pasme, pode ter passado um século, tu pode estar preso a momentos traumáticos, tanto de quando alguém te fez mal, como quando tu fez mal para alguém. Tu pode estar preso naquele momento, naquela vida, sendo refém e projetando os comportamentos de 100, 200, 300, 1000 anos atrás. Então, nós recebemos esse presente de poder voltar a fazer esse processo terapêutico, de acessar vidas anteriores. Para quê? Para o nosso autoconhecimento, para a nossa reforma íntima. O que é a reforma íntima? É tu conseguir desenvolver as tuas inferioridades e fazer aflorar as tuas virtudes. Então, tu tem também uma coisa que a gente chama de personalidade congênita. Personalidade congênita é isso, é os teus padrões, comportamentos, hábitos, pensamentos, sentimentos que te acompanham vida após vida. Que tu morre, nasce com o mesmo comportamento. Isso é a tua personalidade congênita. Por exemplo, a minha personalidade congênita, uma das coisas da minha personalidade congênita é a emoção da raiva. Ela é muito presente na minha vida, essa coisa de raiva, de reatividade, de explosões. Isso é muito presente na minha vida, agora já é um pouco mais controlado, por conta de todo esse estudo e de entender que faz parte da minha reforma íntima e da minha personalidade congênita. Então, um processo de regressão, um processo de investigação do inconsciente, ele nunca vai ser só por curiosidade. Muito cuidado com os lugares que tu procura, com os profissionais que tu procura para fazer esse tipo de trabalho, porque existem leis espirituais para te proteger de interferências externas, por exemplo, de obsessores. Tá? Quando tu mexe com coisas de outras dimensões espirituais mais sutis, tu pode, se tu não fizer do jeito certo, do jeito que tu tá protegido, ancorado, tu pode ter uma série de problemas e atrair interferências negativas para tua vida, te deixando pior do que tu tava.
Então, o processo, por exemplo, da escola que eu estudo, a psicoterapia reencarnacionista, a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Não somos nós quem escolhemos o que vai ser acessado, é o mentor espiritual da pessoa que sabe o que ela precisa acessar no momento. Então, se tu for em algum lugar e a pessoa te disser que sim, eu sei, eu te digo quem te matou na vida anterior. Sim, o teu marido, a tua mulher, eu te digo se ela é a tua alma gêmea. Toda vez que a pessoa quiser suprir essas necessidades do ego, de curiosidade, de vaidade, de materialismo, não é bem por aí. Tu não tá fazendo um processo espiritualizado. Ou, por exemplo, se tu faz um processo desse e ali é mostrado para ti que o teu pai dessa vida foi o teu marido da vida anterior que te matou e mostra o rosto dele. Não foram os mentores espirituais que fizeram isso. Aí existiu uma interferência de seres obsessores, que interferiu aí, tá usando do teu ego, da tua vaidade, para plantar uma semente que não é bem isso. Então, por que fazer um processo de investigação do inconsciente? Por que voltar em vidas passadas? Justamente por isso, porque tu já tá regredido. Tu já tá preso a vidas e não tem ninguém aqui na nossa dimensão que não esteja. Todos esses comportamentos muito fortes que tu tem dentro de ti, de culpa, ressentimento, se sentir mal, ódio, raiva, vingança, excesso de materialismo, superficialidade, luxúria, sexualidade distorcida, raiva, depressão, qualquer coisa que tu sinta com frequência, já faz parte da tua personalidade congênita. Tu já tá regredido nisso, de existências, e tu pode estar preso naquele momento traumático. Então, quando tu sente que tu tá vivendo isso, é importante fazer um processo de investigação do inconsciente para tu desligar desse momento. Num processo de investigação do inconsciente, de acessar vidas passadas, existem então 3 razões para tu fazer isso. Para tu praticar o autoconhecimento, né? Voltar no passado, curar coisas nessa vida para melhorar nessa vida, para que na próxima tu venha ainda melhor. A reforma íntima, que é desenvolver o teu ego, né? Curar as tuas inferioridades e aflorar as tuas virtudes. E também o desligamento, tá? O desligamento. Desligar de memórias traumáticas de vidas passadas. O que é muito frequente também é problemas físicos, né? A pessoa que tem pânico de água e nunca se afogou. Essa pessoa, ela tá presa num momento, numa vida em que ela morreu afogada, por exemplo. Uma pessoa que tem enxaqueca pode estar presa numa morte traumática onde morreu com pancadas na cabeça, com um tiro. Uma pessoa que tem medo de altura pode tá presa nesse momento que caiu de um penhasco e desencarnou. Então, se tu tem algum desses pânicos, desses transtornos ou uma dor persistente que te acompanha assim quase que uma vida inteira, a razão pode ser essa, tá bem? Então esse foi o nosso vídeo sobre por que tu não lembra de vidas passadas. Se tu gostou desse conteúdo, se tu gostou desse vídeo, deixa aqui um like, deixa aqui um comentário para eu saber e trazer mais. Vou deixar aqui embaixo também o meu Instagram profissional e o pessoal e o meu site, para se tu quiser conhecer os meus serviços e entrar em contato comigo, tá bem? Um beijo e gratidão!